O terremoto seguido de tsunami que atingiu o Japão em 2011 foi um dos maiores desastres naturais da história, deixou mais de 18 mil vítimas. O enorme tsunami arrastou mais de 20 milhões de toneladas de objetos e entulhos para o oceano. A maior parte desse material se afundou, mas mesmo agora, quase 6 anos depois, ainda existem objetos flutuantes ao longo da costa da América do Norte, do Alasca ao Havaí. Confira alguns desses objetos que foram encontrados. 1. Uma motocicleta Harley Davidson foi encontrada na ilha Grand. Ela estava dentro de um container que seu dono Ikio Yokohama usava para guardá-la no Japão. O americano Peter Mark, que fez a descoberta em abril de 2012, percebeu que o veículo possuía uma placa japonesa e que poderia ser um dos destroços do tsunami. A partir dali, deu-se início a uma longa busca até descobrir o paradeiro do proprietário. Depois de avaliar as possibilidades de enviar a motocicleta de volta ao Japão para ser restaurada, o dono optou por permitir a sua exibição no Museu da Harley Davidson em Milwaukee, nos Estados Unidos, como um memorial de todos aqueles que morreram na tragédia. Yokohama, dono da moto, perdeu vários familiares por causa do tsunami. 2. Com aproximadamente 3 metros de comprimento, o objeto tinha o mesmo nome do edifício residencial de onde provinha, Shimanakoshi. A placa foi descoberta em outubro de 2013, a cerca de 6 mil quilômetros de sua origem, na ilha Oahu, no Havaí. Em julho de 2014 foi finalmente devolvida. O vilarejo decidiu exibir a placa como lembrança para as gerações futuras. 3. Misaki Murakami, de 16 anos, perdeu tudo o que tinha quando o tsunami atingiu sua casa em Rikuzen, Takata. Mas pouco mais de um ano depois, no litoral da ilha de Middleton, no Alasca, David e Yumi Baxter encontraram uma bola de futebol que Misaki havia recebido de presente de seus colegas de turma muitos anos antes, quando mudou de escola. Natural do Japão, Yumi pôde traduzir o nome à escola e a mensagem de boa sorte escrita no objeto, permitindo que ele fosse devolvido ao dono. O garoto disse: "Fiquei chocado, mas também fiquei feliz ao poder ter recuperado pelo menos um dos meus pertences." 4. Um barco a remo foi encontrado no dia 7 de abril de 2013 no litoral de Crescent City, no estado americano da Califórnia. O barco pertencia a uma escola do ensino médio de Rikuzen, Takata, mesma região onde o garoto tinha perdido a bola de futebol. Após retirar as cracas que cobriam o barco, alunos da escola do ensino médio de Del Norte, nos Estados Unidos, trabalharam em conjunto com as autoridades japonesas e americanas para devolver o objeto de volta ao país. A partir daí, os dois colégios organizaram visitas de intercâmbio e se tornaram formalmente escolas irmãs. A história do barco e as conexões que ela permitiu fazer foi contada em um livro ilustrado bilíngue para as crianças. 5. Um dos destroços que se tornaram símbolo da tragédia, mas não pôde ser recuperado, foi o navio fantasma. Flagrado pela primeira vez no litoral da província canadense de Colômbia Britânica no dia 23 de março de 2012, lentamente à deriva em um corredor de transporte marítimo. Por causa do risco que Rio Maru representava para os outros navios e as dificuldades de recuperá-lo, autoridades não tiveram outra escolha senão afundá-lo. O navio de pesca de Lula foi afundado a cerca de 314 km de Sitka, no Alasca, por tiros de canhão naval. 6. Uma criatura bizarra foi encontrada após a passagem do tsunami. Algumas pessoas diziam ser uma nova espécie de animal, e foi trazido pela onda. O objeto parecia uma enorme massa de cor clara. De longe também lembrava uma enorme pedra. Após muitas hipóteses do que seria a tal criatura, cientistas e biólogos confirmaram que era apenas uma baleia em estado avançado de decomposição.